Vamos fazer uma oração, gente? Porque antes de qualquer coisa, antes de palavra, antes de ensino, né? A gente precisa primeiramente adorar o Senhor. Porque a adoração, ela tem o poder de atrair a presença de Deus. E a adoração, ela também tem poder de quebrar todo jugo, quebrar todo peso espiritual. Às vezes, isso inclusive é uma dica para você. Às vezes você está sentindo uma opressão, está sentindo uma movimentação espiritual que está pesando sobre a sua vida em algum momento. Vá louvar o Senhor, né? Vá se entregar. Eu vou começar até dando um testemunho, né? Antes da gente orar. Que uma vez, né, a gente teve um irmão lá da igreja que ele tinha problema com drogas, né? Eu tinha visto ele só uma vez, na verdade, e esse irmão, ele apareceu lá em casa, assim, bem conturbado, né? Tinha passado 10 dias na rua porque ele estava se drogando, tinha recaído, né? E ele simplesmente foi lá em casa, né? Eu vou contar esse testemunho com detalhe que eu estou assistindo no espírito aqui. Ele disse o seguinte, né? Que ele, quando ele começou, ele vendia alguns perfumezinhos e tal, e aí ele vendeu muito em um dia, e aí quando estava voltando para casa, passou por um lugar onde ele comprava as drogas, não aguentou, desceu, gastou o dinheiro todo que tinha comprado, e aí gastou com as drogas e tal, e aí ficou lá mesmo, não voltou para casa, ele era casado, e aí 10 dias depois ele apareceu lá em casa, né? E ele falou pra gente, depois quando estava consciente, que ele já tinha tentado ir lá em casa, né? Porque ele queria pedir dinheiro. Ele disse que ele abordava algumas pessoas pedindo dinheiro, ele não roubava, mas ele abordava de uma forma que a pessoa ficava meio que até se sentia constrangida e tal, e dava o dinheiro para ele. Mas que ele não conseguia ir na casa da gente, mas ele estava tentando ir, mas não conseguia. E aí de repente ele fala, né? Que de repente as pernas dele num domingo à noite começaram a virar e ir em direção à nossa casa. E nessa ida para a nossa casa, durante o caminho, ele disse que ele só ouvia no ouvido uma voz dizendo: deles você não vai tirar nada, deles não, deles você não vai tirar nada, deles não, né? E aí, para você ver como foi algo de Deus, na ida dele para a casa da gente, no meio do caminho, ele encontrou um grupo de irmãos, né, da igreja, que aí falaram com ele: oi, tudo bem e tal. E aí viram que ele estava muito atribulado, que ele estava realmente, assim, bem drogado, estava bem sujo, fedendo, 10 dias sem tomar banho, dormindo na rua, os dedos, né, todos queimados, tal, fedendo bastante. Aí, como ele saiu correndo, aí o grupo que tinha encontrado ele começou a orar por ele, né? Aí ele encontrou um segundo grupo, que era um grupo, inclusive, de amigos nossos também de lá da igreja, que é a mesma coisa, quando viram que ele estava bem atribulado, pararam ali, começaram a orar pela vida dele. E aí quando ele chegou lá em casa, né, a única coisa, né, foi até curioso, porque faltavam 30 dias para o meu casamento com Clara. Depois eu conto o testemunho do casamento da gente, mas só por alto, né, a gente faltando 3 dias pro nosso casamento, chegando a faltar o quê? Faltando um dia. A gente ia casar no sábado. Na sexta-feira eu acordei, eu não tinha nenhum lugar que eu ia casar, né? Não tinha roupa, não tinha decoração, não tinha várias coisas, mas o Senhor permitiu e a gente pôde casar com tudo isso, né? Depois eu conto esse testemunho, me cobrem. E aí o que acontece? Aí faltavam exatamente 30 dias para a gente casar, né? E a gente não tinha nada, né? A gente só tinha a palavra de Deus, porque Deus tinha dito, 28 de fevereiro é a data que vocês vão casar. E eu já tinha falado dessa data do casamento para todos os parentes, para todos os amigos e tal. E o pessoal tava cobrando, né? E aí, vai casar mesmo? Vai casar onde, né? E a única coisa que eu falava eu tenho certeza que Deus vai honrar, porque foi Deus que deu a data, né? E Deus tinha dado o dia também, falando que era num sábado e tal. E aí coincidiu, né? Quando o Senhor me deu a data 28, foi uma revelação que o Senhor me deu num jantar, né? Num jantar com meus pais, com o pai de Clara. E aí o Senhor falou, 28 de fevereiro, sábado, ao fim da tarde. E aí eu falei assim, na hora ali pro povo. Aí o povo, né, pegou logo o celular para poder ver se a data era realmente num sábado, né? E eu tenho em mente, meu Deus do céu, meu Deus, tomara que seja sábado, porque eu coloquei o nome do Senhor, porque eu senti no espírito, né? E era sábado de fato, né? Mas voltando, né? Então faltavam 30 dias pro meu casamento e a gente não tinha nada, né? E aí meu pai e a minha madrasta, né, minha boadrasta, eles deram um presente pra gente. Foi R$1.000 pra gente poder arrumar algumas coisas pro casamento.
Quem já casou, ou até quem não casou, imagina, sabe que R$ 1.000 para um casamento não é muita coisa, né? Mas assim, a gente viu ali o agir de Deus. E a gente falou, nossa, glória a Deus, Deus está mostrando pra gente, Deus está honrando a gente, né? Deu R$ 1.000, já é um início, a gente vai conseguir, né? A gente estava faltando um mês pro casamento, a gente estava muito, às vezes até desanimado, né? Achando que podia dar as coisas erradas e tal. E aí quando a gente recebeu aquele presente, né? Nossa, a gente foi uma alegria, né? E meu pai tinha ido lá com a esposa dele de dia, né? E aí ele comprou comida chinesa pra gente, né? Inclusive hoje eu tô trabalhando com yakisoba, mas sempre amei, né? Comida chinesa. E aí a gente comeu, almoçou no domingo. De tarde fomos pro culto. Quando voltamos à noite, a gente tinha acabado de juntar, né? Os pratos para poder comer de noite o que tinha sobrado do almoço, né? E aí foi na hora que eu e Clara, a gente sentou para poder jantar, foi a hora que o interfone lá de casa tocou do apartamento. E aí a gente, é visita, então faz o quê? Só tinha um pouquinho de comida, a gente juntou, falou assim, guarda, vamos receber a visita. Aí quando viu era ele, aí ele subiu, e quando ele subiu, que ele entrou lá em casa, né? Ele, na hora, o Espírito Santo falou, tranque a porta e tire a chave. Aí eu imediatamente tranquei a porta, tirei a chave. Na hora que eu tirei a chave e botei no bolso, na mesma hora ele começou, não, eu vou embora. E tava bem atribulado, né? Realmente, como eu falei, tava com muita droga, né, no corpo. Tava 10 dias, né, sem tomar banho, dormindo fora de casa, enfim. E aí a gente começou um processo de oração, né? Ele falando que estava com fome, né? A gente pegou esse jantar que seria nosso, juntou e deu para ele, né? E aí, para resumir a história, né? A gente começou um processo, né, de internação dele na casa da gente, mesmo sendo um irmão que a gente só tinha visto uma vez só, né? E aí a gente passou um dia ali, a gente orando, ligou para os irmãos, olha gente, ore porque a gente está precisando de intercessão. A gente ligou para um grupo, que foi o grupo que encontrou ele, aí o grupo falou que tinha encontrado ele, que estava orando já e tal. E a gente literalmente internou ele lá em casa, né? Só que o que acontece? A gente começou a tentar ajudar ele para poder ele ir para uma clínica, né? Porque a gente, óbvio, não era uma clínica de dependentes, né? Então a gente não tinha como dar uma ajuda, um suporte adequado, né? E aí a gente foi pesquisando, tá, e descobriu a Manassés. O pessoal de Salvador conhece Manassés, o pessoal que fica vendendo nos ônibus, vende as canetinhas, né? Sempre que você puder, abençoe, viu, gente? Porque é um trabalho, assim, honesto, é um trabalho que alcança muitas vidas, e é um trabalho que não tem pelo menos até aquela época, né? Há 11, 12 anos atrás, não tinha um apoio. Então eram eles ali que vendiam, né? E aí a gente, para ir até a Manassés, primeiro a gente teve que comprar comida, né? Ele ficou no total 10 dias internado com a gente lá em casa. E ele comia muito, gente. Nossa, nunca vi alguém comer tanto assim. E a gente não tinha dinheiro, né? Lembrando, a gente ia casar e a gente não tinha dinheiro. E aí o que é que eu fiz, né? Eu fiquei assim, poxa, R$ 1.000 que a gente ganhou de presente pro casamento, eu não posso gastar esse dinheiro. Aí o Espírito Santo, ele falava pra mim, quem disse que foi pro seu casamento? E aí eu resistindo, porque coincidentemente, meu pai levou o presente dos R$ 1.000 no almoço e o rapaz chegou de noite lá em casa, no mesmo dia. E eu resisti, e aí eu peguei primeiro R$ 100, né? E aí comprei comida, comprei feijão, comprei batata, e aí foi R$ 100. Daqui a pouco a gente, não, tem que ir lá no lugar da Manassés, tá? Que ficava lá, em Lauro de Freitas, que é uma cidade vizinha de Salvador. Aí lá na Praia do Flamengo, aí tem que gastar dinheiro de ônibus, vamos lá, tinha que pegar 2 ônibus para chegar, então 2 ônibus era eu, Clara, ele, a mulher dele, enfim. Aí lá vamos nós, tive que pegar dinheiro, né, do R$ 1.000, só que eu falava pro Espírito Santo, eu falava, Deus, eu não vou pegar o dinheiro do meu casamento, eu não posso. E aí o Espírito Santo, ele só me falava uma coisa, quem disse que foi pro seu casamento? E aí a gente começou a usar um pouquinho, chegou uma hora que eu falei pro Senhor, né, a Bíblia fala, antes importa obedecer do que sacrificar, né? É muito melhor para Deus quando a gente obedece a Ele do que quando a gente acha que está dando algo para Ele, né? E aí chegou uma hora que eu falei assim, olha, Senhor,
eu vou abrir mão, né? O Senhor está me falando que esse dinheiro não foi para o casamento, né? Então tudo bem, eu abro mão. E aí eu abri mão e aí eu tive que pagar passagem de ônibus, porque a Manassés ela não aceita que a pessoa ela fique no mesmo lugar, ela tem que ir para outro estado, porque como eles fazem um trabalho de venda de canetinhas no ônibus, podia ser que ele, nesses passeios da venda, ele passasse pelo lugar onde ele comprava as coisas, tivesse uma recaída, ele indo para um lugar diferente, tipo indo para São Paulo, como foi o caso dele, foi São Paulo, foi Fortaleza. Ele ia para um lugar totalmente diferente, ele ia ficar no centro até, tipo, acho que eram 6 meses lá de recuperação, e depois os outros 3 meses já ia para a rua para poder vender, ajudar tal, o projeto. Então a gente teve que comprar passagem de ônibus, que eu lembro que foi uns quase R$300, né? A gente teve que fazer exames, ele teve que fazer vários exames clínicos, né? E a gente sabe que exame particular não é barato, né? E aí, no fim das contas, a gente gastou R$800, né? Dos R$1.000, ficou só com R$200. E quando a gente acabou, faltando, já tinham 10 dias passados, faltavam 20 dias, né, para o nosso casamento. Aí a gente, então, retomou o andar da carruagem do nosso casamento, né? E assim, foi uma bênção, porque a sensação que eu tinha, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a sensação que eu tinha era de dever cumprido, de que eu fui aprovado. A gente passou pela prova, pegou uma pessoa que a gente tinha visto uma vez, pegou o dinheiro que era na teoria que a gente tinha na nossa cabeça, que era do casamento, né? E deu, sabe? E assim, eu senti como se eu tivesse cumprido o amor ao próximo ali, né? E aí eu achei assim, não, então agora Deus vai abençoar, né? Mas aí passou 10 dias, faltava 10 dias pro casamento, não tinha nada. Faltando 5 dias pro casamento, a gente foi para um culto lá na igreja. E aí uma irmã falou, olha, eu passei por algo parecido quando estava faltando uma semana, perdão. Passei por algo parecido quando estava faltando 5 dias, o Senhor abriu as portas, a gente teve tudo do casamento. Aí eu fiquei na expectativa, porque a irmã falou do nada para mim sobre essa questão que ela teve, dessa experiência do casamento. Aí eu fiquei na expectativa, eu falei, nossa, o Senhor está falando comigo e tal. Quando faltavam 5 dias, eu achei que era o dia que Deus ia abrir as portas. Nada, né? Aí a gente foi encontrou uma irmã, aí a irmã falou do testemunho dela, que faltavam 3 dias e tal. Faltando 3 dias, nada. Aí a gente foi para um culto na quarta-feira. E aí esse culto na quarta-feira, né, a gente procurou nossa pastora, né, nossa apóstola Niara, no final do culto. E aí a gente chegou para ela e falou, a gente queria que a senhora orasse por a gente, porque a gente vai casar no sábado, né? Isso era quarta-feira de noite, ok? A gente vai casar no sábado e a gente não tem lugar para poder casar, entendeu? A gente não tem a roupa, né? Tinha só o vestido da noiva, que isso foi o que a gente já tinha feito 4 meses antes, né? Mas eu não tinha a minha roupa, não tinha o buffet, não tinha a decoração, não tinha as mesas, o tampão, aquele tampão que bota em cima da mesa, né? Não tinha o som, não tinha fotógrafo, não tinha nada, né? E aí ela orou por nós, né? E aí imediatamente, quando ela terminou a oração, veio uma irmãzinha que a gente nem conhecia, né? Lá na igreja. E ela falou, olha, vocês querem casar, vocês podem casar lá no salão de festas lá do prédio. E aí, essa irmã depois, óbvio, a gente se tornou amigo dela, né? Que é Palominha. Se algum dia a Palominha estiver vendo isso, Palominha, que Deus abençoe. Você sabe, eu tenho certeza, o quanto nós somos gratos pela sua vida, pela vida de Dona Zezé, que é sua mãe. E aí ela foi e se ofereceu. A gente, glória a Deus, a gente enxergou aquilo como resposta, né? Mas quando a gente passou por essa situação, né? Quarta-feira de noite, chegou na quinta-feira, a gente estava em contato com a mulher do buffet, só que eu estava meio receoso porque a irmã que tinha oferecido o prédio lá, o salão, tinha falado que a síndica não tinha permitido, porque tinha que ser um pedido com antecipação de 30 dias, não sei o que lá. E eu fiquei meio, poxa, e aí? E aí a gente tinha que contratar o buffet ou quinta, ou não contratava o buffet para ter, né? E aí, claro, foi muito usada por Deus para poder falar, me incentivar, vamos lá, a gente tem que ir na fé, Deus não prometeu. E Deus tinha dado a palavra na quarta-feira, que era sobre o que é a fé, né? Se Deus fala que vai chover, a fé é você abrir o guarda-chuva enquanto ainda não caiu uma gota de chuva, né? Porque você tem certeza que vai chover.
E aí, naquele dia, né, na quinta-feira, a gente falou, não, então vamos contratar o buffet, né? Foi uma coisinha simples, mas a gente contratou. E na quinta-feira, minha fé estava no lixo. Eu estava sem fé, sem expectativa nenhuma, né, de que ia dar certo. Porém, quando eu acordei na sexta, eu acordei tendo certeza que tudo já tinha sido resolvido. Mesmo que eu não tivesse o local do casamento, mesmo que eu não tivesse roupa, mesmo que eu não tivesse som, mesmo que eu não tivesse buffet, mesmo que eu não tivesse decoração, mesmo que eu não tivesse mesas, né? E aí, na sexta-feira, as coisas começaram a desatar, né? E aí, deu tudo certo. A irmã que se ofereceu lutou, né? Isso foi muito legal. Ela foi intercessora, porque ela não aceitou não, ela lutou, reclamou lá com a síndica, pediu, insistiu, né? Como se fosse algo para ela, né? Isso é o que o intercessor faz. Até a síndica ceder. E aí a síndica cedeu. E olha que a gente não conhecia ela, ok? Você vê quando você assume ali uma questão do próximo como se fosse seu, né? Isso é intercessor. E aí, na sexta-feira, tudo começou a fluir, né? E aí a gente casou no sábado, né? Foi uma bênção, foi maravilhoso, foi assim no pôr do sol. O local que a gente casou, que foi lá no salão de festa, já tinha exatamente 15 meses com tampão. Não precisamos nem alugar o tampão, porque... E a gente tinha separado 15 meses na nossa organização. Então, assim, foi maravilhoso, entendeu? Sobrou alimento, né? A parte do buffet sobrou bastante. Foi uma bênção, né? Isso foi 28 de fevereiro de 2009, então fazem 11 anos, estamos caminhando para o 12º ano. Isso, 12º ano. Assim, eu senti no coração de compartilhar, né, com vocês um pouco desse testemunho, né, que começou lá com o irmãozinho que a gente precisou internar 10 dias lá em casa, né. E eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, né. E por que eu falei isso tudo, né? Porque em um momento, né, nessa internação que a gente teve com esse irmão, todos os 10 dias foram luta. Todos. A gente no primeiro dia ali lutou, orou, né? E aí até ele acalmar. Chegava no segundo dia, ele manifestava, a gente tinha que de novo orar, né? Orar ali. E o curioso é que ele falava assim, ó. Eu vou na minha rua cortar cabelo. Só que ele já tinha falado que na rua dele ele estava jurado de morte. Porque ele estava devendo lá os traficantes. Aí eu falava, não, mas rapaz, você não tá jurado de morte? Ele, eu vou na minha rua. Aí eu fazia o quê? Trancava a casa, começava a orar. Eu e Clara, a gente orava. E ele lá gritando, eu não posso ir pra minha casa. Eu não posso ir pra minha casa, que não sei o que lá. E aí a gente orava. E de repente, ele parece que caía em si. Se quebrantava, pedia perdão. Não, eu sei que vocês estão fazendo melhor pra mim e tal. Aí chegava no outro dia, e não é brincadeira, no outro dia, ele falava assim, gente, eu vou lá na minha rua tomar um sorvete. Aí a gente, na primeira vez que ele repetiu, né, a gente olhou assim, mas você não falou que estava jurado de morte? Ele quer dizer que eu não posso ir tomar um sorvete na minha rua? Aí começava de novo um processo de oração, e aí ora, e ele grita. Eu já cheguei a pegar ele um dia pelo cangote assim, sabe? Quando o homem pega o outro, eu botei na parede e comecei a repreender. E ele, eu não sou o diabo, enfim, né? Aí, de repente, ele se quebrantava, pedia perdão, falava, eu sei que vocês estão querendo o meu melhor, tal. Chegou no terceiro dia, ele, eu tô precisando cortar o cabelo, vou na minha rua. Gente, não é exagero não, Clara tá aí pra confirmar, viu? Ai, meu Deus. Aí a gente, mas rapaz, você disse que estava jurado de morte? Aí, nesse terceiro dia, a gente orou, e ele não quietava. E ele na agonia, reclamando, gritando. E aí, por que eu tô falando isso? Porque aí eu botei um louvor. E quando eu botei um louvor, foi um louvor do Clamor pelas Nações, assim, aquele louvor, aquilo ali, me tocou no coração. Eu me prostrei, né? E eu comecei a louvar e assim eu fui tão tomado, foi uma vez assim, que eu acho que não teve um igual, né, nessa experiência que eu tive com Deus de quebrantamento. E eu comecei a chorar, mas eu chorava parecendo uma criança recém-nascida que está com fome e quer peito. E eu chorava copiosamente, babando o chão todo. E ele estava na gritaria. E quando ele viu que eu comecei a chorar ali, me quebrantar diante do Senhor. E eu não estava, irmãos, eu não estava chorando porque eu estava
triste, chateado por causa do que estava acontecendo, não. Eu realmente, quem já passou por uma experiência dessa sabe do que eu estou falando. Eu fui tocado pelo Espírito Santo e aquilo ali me comoveu, né? De uma forma que eu não conseguia e eu só chorava. E aí na hora que ele começou a entender, né? As coisas espirituais começaram a se mover, aí ele também se ajoelhou e começou a chorar, e ficou os dois chorando, e aí as coisas apaziguaram, né? Então, tudo isso eu estou falando, desse testemunho, para você entender a importância da adoração, né? Então, se você estiver passando por uma luta, você está sentindo uma opressão, está sentindo assim que tem algo ruim, né? Tentando oprimir a sua vida, quem sabe que existe um reino espiritual, ok? A minha dica é: bote um louvor, louve o Senhor, adore a Ele, porque quando você adora a Ele, você se torna parecido com Ele, né? A gente se torna parecido ao que a gente contempla, né? Então você começa a adorar Ele, você vai se tornar parecido com Ele, né? E às vezes aqui em casa, às vezes a gente sente que está tendo Satanás, ele está furioso, você sente que ele está tentando oprimir as nossas vidas, a gente às vezes dorme e até bota um louvor ali, né? A gente não vai estar louvando, mas está tocando um louvor ali, até ajuda a gente, né? Porque ajuda até você crer, né? A crer que o Senhor vai interceder por você, tá bom?